E aí, aqui quem fala é o Burian. E hoje vamos estar reagindo à Lorde dos Mistérios, a filosofia do caminho do saqueador, erro, do canal Labirinto Secreto. E esse vídeo tem exatamente 22 minutos, é um vídeo um pouco demorado, então peguem a pipoca e se preparem. Bora lá. Existem caminhos que não foram feitos para serem seguidos. Foram feitos para serem evitados. Esta é a evolução de um ser que começa com um simples impulso e termina violando a lógica da realidade. O que você vai ver Isso é muito da não hora, é né, uma mano? história, é um erro. E ele está se espalhando. E aí, meus manos, aqui é o GP, bem-vindos ao Labirinto Secreto. Hoje nós vamos percorrer a metamorfose mais antinatural já concebida. O caminho do erro. Uma jornada que não é sobre ganhar poder, é sobre provar que todas as regras têm uma falha. E essa falha começa com um simples impulso. Para entender o que é o erro, você Eu acho precisa muito da ver hora esse como caminho, eu ele acho um dos meus nasce. caminhos O ponto de preferidos. partida é quase banal. O saqueador. Um ser que não rouba por ganância, mas por um chamado. A sensação física de que alguns objetos no mundo simplesmente deveriam ser seus. Esse é o primeiro passo, o primeiro desalinhamento, e a partir desse pequeno, quase insignificante impulso, a transgressão vai escalar, camada após camada, quebrando tudo que era sólido. Lembrando que este vídeo terá leves spoilers de Lord of Mysteries. Já tô acostumado com spoiler, bora lá. Prefiro viver na escuridão do que na luz que me cega. Tudo começa não com um plano, mas com uma resposta. Antes de qualquer crime, antes de qualquer ousadia, existe apenas um impulso, um chamado silencioso que emana dos cantos do mundo, sussurrando que alguns objetos, algumas posses, simplesmente não estão no lugar certo. E que ele, o saqueador, é a correção para esse desequilíbrio. O roubo aqui Ai, não desculpa, é um ato família, de tô meio ganância gripado. ou sobrevivência, é quase biológico. Mas deixa eu Um voltar um reflexo. pouco. Saqueador é a correção para esse desequilíbrio. O roubo aqui não é um ato de ganância ou sobrevivência, é quase biológico. Um reflexo diante de um valor invisível que só ele consegue sentir. Sua mão não se move por vontade, mas por uma necessidade profunda de sintonizar com essa frequência oculta. Ele é guiado por uma intuição que vai além da visão, uma percepção superior, que localiza o valor escondido atrás de gavetas fechadas e Nada a ver com vídeo, né? Mas eu acho que essa sequência é de boa de atuar, não? Eu acho que é suave saquear. dentro de bolsos alheios. Pera lá, Seu não que seja algo legal, tá? Eu tô falando que seria fácil. corpo se torna um instrumento de furto. Movimentos suaves, econômicos, precisos. Cada gesto é treinado não pela repetição, mas por uma obediência instintiva a esse chamado. Caramba. Não há culpa no ato, porque não há malícia, apenas a confirmação silenciosa de uma lei interior. O mundo responde ao seu toque, e as fronteiras entre meu e seu são ilusórias. Esta é a semente, a transgressão em sua forma mais pura e física. A filosofia do saqueador é a raiz de todo o caminho. Se existe, pode ser tomado. Se está perto, deveria estar comigo. É o último estágio que o erro ainda é simples, direto e contido. O último momento em que o impulso é atendido sem questionar as regras que está quebrando. Apenas a mão que se move, o objeto que some e o silêncio que sussurra suavemente mais. Por enquanto tá Depois de que o boa, né? saqueador aprende a responder ao chamado dos objetos, um novo horizonte se abre. E aí que vai Ele começar a dar descobre ruim. que o valor mais maleável e, portanto, mais fácil de ser roubado não está nas coisas, mas na percepção das pessoas. O vigarista não toma posse de um relógio ou uma carteira, ele toma posse da verdade. Sua arena é a mente alheia, com um sorriso calculado, uma pausa estratégica ou uma microexpressão treinada. Ele não convence, ele direciona. A realidade, para ele, deixa de ser um fato e se torna um consenso frágil, esperando para ser moldado. Ele é um arquiteto de versões.
Um documento comum vira uma prova irrefutável, uma omissão vira uma confissão silenciosa, uma mentira, quando contada com autoridade performada de uma verdade, se torna mais real do que qualquer fato. Sua eloquência não é sobre discursos, mas sobre psicologia. Ele lê as microtensões no rosto dos outros, as dúvidas não verbalizadas, os desejos ocultos, e então, com a precisão de um cirurgião, insere sua narrativa. A plateia nem percebe que está aplaudindo um roteiro que não escreveu. Aqui o roubo se torna conceitual. Ele não furta um objeto, mas o julgamento alheio. A vítima sai da interação acreditando piamente em uma realidade que ele construiu para ela. A filosofia do vigarista eleva a transgressão a uma arte social. Pior que parece uma boa sequência, né, mano? Vigarista. Parece ser da hora. A mentira perfeita não convence, ele se torna o próprio pensamento do outro. Ele é a prova de que a fronteira entre verdade e ficção é uma cortina fina, e ele está sempre nos bastidores, puxando os cordões. Há um limite para Aí que ainda se não pode tá enganar. pesado, não O tá nada vigarista, demais. no ápice de sua arte, esbarra em uma parede invisível, a própria estrutura do mundo. Ele percebe que para enganar com maestria é preciso primeiro entender do que o mundo é feito, e o mundo ele descobre. É um livro escrito em código. O criptologista para de manipular pessoas e começa a decifrar a realidade. Aí Para já ele, que tá começando, nada né? é aleatório. Tudo é padrão. Uma palavra incompleta, uma sombra fora do lugar, um sonho recorrente. Tudo é uma pista, um símbolo carregado de um significado maior. Sua mente se transforma em uma máquina de associar ideias, tecendo conexões em velocidades sobre-humanas, a partir de fragmentos ínfimos. Ele não vê mais uma cena, ele lê uma narrativa oculta. Uma pegada no chão não é apenas uma marca, é um capítulo inteiro sobre quem passou, para onde ia e o que carregava. Seu dom não é adivinhação, mas a reconstrução lógica da verdade a partir de seus ecos. Já tá começando a Mas ficar esse complicado. conhecimento tem um preço. Quanto mais ele decifra, mais percebe a arquitetura colossal e assustadora por trás do tecido comum das coisas. E um temor nasce dentro dele. O temor de que, ao ler o código do universo, ele mesmo esteja se tornando legível para algo do outro lado. A filosofia do criptologista é solitária e obsessiva. Nada é aleatório, tudo tem padrão. Só resta descobrir. Ele é o decifrador de segredos, aquele que olha para o mundo e enxerga as engrenagens e, pela primeira vez, começa a ter a perigosa intuição de que talvez, apenas talvez, essas engrenagens possam ser viradas. O criptologista passa tanto tempo decifrando o código do mundo que, por fim, sua mão não treme ao tocar no teclado. Ele não quer mais apenas ler, ele quer reescrever. É aqui que a transgressão dá seu salto qualitativo, deixa o mundo material e social para trás e avança para o reino do metafísico, o Prometeu. O Prometeu não rouba. Prometeus não é o deus que entregou o fogo para a humanidade? Ou eu tô louco? Mais coisas, ele rouba potencial. Ele não toma o que você tem, ele toma o que você pode fazer. Aí, Seu olhar agora agora que vê começa a além ficar da da hora, carne e do Ana. espírito. Ele enxerga os seres como constelações, luz e cor. Cada habilidade Beyonder, um símbolo esperando para ser desvinculado. Com um gesto de pulso, um simples movimento de puxar o invisível, ele arranca o fogo dos deuses e o faz seu. Este é o primeiro ato de blasfêmia consciente do caminho. Antes ele violava regras humanas, agora ele viola a ordem estabelecida do poder. Ele profana o que deveria ser sagrado, toca o que era intocável. Roubar uma habilidade Profanar é sacanagem não é um já. furto comum, é uma afirmação de que nenhum dom é exclusivo, nenhum poder é inalienável. Tudo é um empréstimo temporário e ele é o cobrador. Caralho. Não há mais mediação, ele não persuade, não decifra, ele toma. A autoridade que o outro ser cultivou por sequências inteiras é desvinculada em um instante e anexada à sua vontade. É a mais pura expressão de um princípio terrível. Eu sei que vários Beyonders conseguem usar a habilidade de outros, por meio de marionete ou várias formas de roubar. Qual que é a forma que ele usa para roubar?
Ele tem que ver, tocar, ele copia por um tempo, como funciona o dele? Nada é fixo, tudo pode ser roubado. Ele rouba. O Prometeu Mas é a como? encarnação do direito do mais ousado. Ele é a prova viva de que o impossível é apenas uma sugestão para aqueles que não são audazes o suficiente para estender a mão e roubá-lo. É. Depois de aprender a roubar o fogo dos deuses, Ladrão o de Prometeu sonhos. descobre um território ainda mais profundo e desprotegido. Se o poder pode ser tomado, por que não a própria fonte do pensamento? O ladrão de sonhos é a violação do íntimo. Sua blasfêmia não se contenta mais com o que é externo ou manifestado, ele avança para o reino do nascituro, para os pensamentos que ainda não foram pensados, para os sonhos que ainda estão se formando nas sombras da mente. Ele não invade sonhos como um visitante, sua arte é mais sutil e perversa. Ele insere cenas, planta imagens, sensações e pensamentos no teatro noturno da psique alheia. A vítima acorda com uma decisão que acredita Olha isso, ser mano. sua. Um medo inexplicável, Isso é muito da uma hora. atração repentina, sem jamais suspeitar que a semente foi roubada de um outro lugar e plantada nela. Mas sua maior profanação é o roubo do pensamento consciente. No meio de uma conversa, no ápice de um insight, ele estende a mão e usurpa a ideia. A vítima para, engasga, esquece instantaneamente o que ia dizer ou fazer. O pensamento some como se nunca tivesse existido e o ladrão de sonhos é agora o dono daquela centelha. Aqui, a transgressão atinge seu ápice psicológico. Já não é sobre o que você tem ou pode fazer, é sobre o que você é. Se sua mente, o último refúgio do eu, pode ser invadida, alterada e saqueada, então nada é sagrado. Nada é seu. A filosofia do ladrão de sonhos consegue é um roubar eco tudo, aterrorizante fazer no vazio tudo, mano. do eu. Manipular O que você 100% uma pensa pessoa. nunca foi realmente seu. Ele é a negação final da privacidade da alma, um espectro que não rouba objetos nem poderes, mas a autoria da própria existência. O ladrão de sonhos descobre o limite final da invasão mental. Por mais profundo que seja, ele ainda é um espectro, um influenciador externo. A verdadeira blasfêmia existencial, se podemos dizer assim, não é influenciar de fora, mas habitar por dentro. O parasita é a negação Família, do... eu fico colocando o mouse aqui, não é porque eu tô vendo o tempo se está acabando, não. É porque eu tô vendo o nome das sequências. Porque no vídeo anterior não tinha isso. Então, às vezes eu ficava perdido em qual sequência é, qual o nome dela, se tá na 1, na 2. Esse vídeo já melhorou bastante, porque ó, aqui embaixo mostra qual sequência é e o nome dela. Então dá pra entender um pouco melhor do que ele tá falando. Então por isso que eu fico olhando aqui, só pra dar uma olhadinha no nome. eu singular. Sua própria forma se desfaz, transformando-se em uma colônia de vermes. Entidades que buscam um hospedeiro. Ele não precisa mais roubar pensamentos ou sonhos, ele rouba a agência. A filosofia aqui se torna visceral. Eu não sou só eu, posso ser você também. No Isso modo nunca é bom. oculto, ele é um passageiro silencioso. Você vê com seus olhos, ouve com seus ouvidos. E ele vê e ouve com você. É um hóspede não convidado na sua própria alma, assistindo a sua vida de dentro do seu crânio. No modo de controle, a inversão é completa. Ele se funde ao seu corpo espiritual e de repente, você não é mais você. Suas mãos não são suas, suas palavras não são suas. Você se torna um espectador preso assistindo um estranho pilotar sua vida, enquanto um sussurro vindo do que era sua mente afirma que aquilo agora é dele. Cara, pior que você não morre, então, mano, você, tipo, fica vendo alguém controlar a sua vida inteira, controlando você, mano. Isso é loucura. Palavras não são suas, você se torna um espectador preso assistindo um estranho Olha isso. pilotar sua vida, enquanto um sussurro vindo do que era sua mente afirma que aquilo agora é dele. É a rejeição final da individualidade. O parasita abandona a própria identidade fixa em prol de uma existência puramente oportunista e viral. Sua continuidade depende do outro. Ele é um vírus cósmico e o universo é seu hospedeiro. E nesse ato supremo de habitar outras existências, uma nova percepção nasce. Ele não está apenas dentro do corpo, mas também dentro das regras que governam esses corpos. Se pode habitar o veículo, por que não manipular a estrada pela qual ele trafega? Ele Impossível, percebe mano. Olha isso. que pode fazer mais do que habitar corpos.
pode manipular as próprias estruturas que regem esses corpos. Ao aprender a existir como um parasita dentro de outros seres, o erro ganha uma perspectiva única. Ele vê o mundo de dentro dos sistemas, e de dentro ele percebe que as regras não são leis de pedra, são linhas de código, e todo código tem suas brechas. Aqui nasce o mestre do engano. O mestre do engano para de enganar pessoas. Esse sorrisinho Sua nova dele presa é a própria estrutura da realidade. Sua presença se torna um bug ambulante na lógica do mundo. Causa e efeito, os pilares da existência começam a falhar ao seu redor. Portas abrem para lugares que não deveriam existir. Documentos importantes se contradizem sem razão. Duas autoridades entram em conflito por causa de uma vírgula esquecida num regulamento obscuro. Ele não cria ilusões, ele corrompe a coerência. A realidade ao seu redor respira fundo e gagueja. Ele é um paradoxo andante, um glitch que faz sistemas de existência travar e se comportar de forma imprevisível. Sua arte não é a da persuasão, mas a da subversão. Ele identifica a tensão invisível em um grupo e dá um empurrãozinho, fazendo a ordem social desabar sobre si mesma. Ele encontra a falha lógica em uma defesa mística e a explora, fazendo o poder mais formidável se voltar contra seu dono. A filosofia do mestre do engano é a de um hacker do universo: quebrar a ordem sem ser percebido. Ele é a prova viva de que nenhum sistema é perfeito. Toda a estrutura, das sociais às cósmicas, tem uma falha. E ele não é apenas aquele que encontra a falha, ele é a falha personificada. Depois de enganar as regras do mundo, o mestre do engano faz a descoberta final. A maior de todas as estruturas é o destino. O grande enredo que o universo tece para cada ser, e ele percebe que esse enredo não é sagrado, é apenas outra narrativa esperando para ser plagiada. E aqui vai o cavalo de Troia do destino. O cavalo de Troia do destino não assume papéis, ele apaga identidades e reescreve histórias de vida. Sua percepção atinge um ápice profano. Todos são uma versão potencial de mim. Eu só ainda não roubei. Cada rosto é um disfarce. Essa frase ficou da hora. Presta atenção, mano. Potencial de mim. Eu só ainda profano e reescreve histórias de vida. Sua percepção atinge um ápice profano. Todos são uma versão potencial de mim. Eu só ainda não roubei. Cada rosto é um disfarce em potencial. Cada vida, uma biografia não escrita por ele. Ele não se infiltra, ele substitui através de puro disfarce e engano mundano. Sem usar um único poder, ele se torna você, ele conquista sua família, seus amigos, seu lugar no mundo e até a sua própria identidade desaparece, apagada pelo consenso da realidade. E então ele avança um passo além do corpo e da pode mente. ser qualquer ele uma rouba pessoa. seu destino. Tudo o que você estava destinado a viver, a sorte, a tragédia, os encontros, agora é dele. A vítima, despojada de seu futuro... Mano, eu nem consigo imaginar isso. O cara rouba o destino, mano. Pensa, um exemplo nada a ver. Você tá destinado a ganhar um carro no sorteio. Um exemplo, né, no nosso mundo, vai. O cara vai lá e ele que ganha no seu lugar. Ele tá com o seu destino. Tudo que você... Mas pelo que ele falou aqui, ele também rouba o destino de coisas ruins. Então é preocupante, né? Não é tão bom assim. Estava destinado a viver a sorte, a tragédia, Ó, os até a encontros. tragédia. Agora é dele. A vítima, despojada de seu futuro, definha como um fantasma desconectado ao fluxo da realidade. Este é o ato final de rebeldia. Não é mais sobre quebrar regras dentro do jogo. É sobre rasgar o roteiro que o universo escreveu para você e escrever seu próprio nome no lugar. E nesse ápice, uma pergunta ainda mais profunda surge. Se ele pode roubar a história de uma vida individual, o que impede de roubar o pano de fundo contra a qual todas as histórias mano. se desenrolam? Se o destino é o enredo, então o tempo é o palco e todo palco pode ser desmontado. Se o destino é o enredo, então o tempo é o palco imutável sobre o qual todas as peças são encenadas, ou assim todos acreditavam. Ao roubar o destino de outrem, o cavalo de Troia percebe que há uma corrente ainda mais profunda por baixo, o próprio fluxo temporal. E ele descobre que se essa corrente pode ser corrompida, furtada e manipulada, sua essência se funde com essa verdade e ele se transforma naquilo que sempre esteve se tornando: um verme do tempo.
Ele já não é apenas meio um parasita feio, não? de corpos ou destinos. É um parasita da cronologia, uma inconsistência viva na linha do tempo. Sua presença introduz paradoxos. Ele rouba segundos de uma reação, fazendo um golpe certeiro chegar tarde demais. Rouba anos de uma vida, transformando um jovem em um ancião, decrépito num piscar de olhos. Ele não acelera o envelhecimento, ele simplesmente toma o tempo que lhe pertence, e a idade é apenas o sintoma visível desse roubo. Ele toma, tipo assim, ó. Calma, eu tô precisando como explicar, como fazer essa pergunta. Mas ele rouba o tempo da pessoa pra ele, então ele acaba vivendo mais? É isso? Porque não faz sentido só, tipo, tirar a idade da pessoa. Se ele rouba, vai pra ele, certo? Ele pode desacelerar o fluxo à sua volta, congelar momentos ou até mesmo reverter eventos, rebobinando a fita da realidade Isso. para desfazer o que foi feito, enquanto outros caminhos sobrescrevem um destino. Ele mexe na própria causa, Isso é roubado. causal primordial. O tempo, a âncora que sustenta a lógica de toda a existência, revela-se perante a ele como mais um conceito corruptível, mais uma ilusão que pode ser violada. A filosofia do verme do tempo é a da corrupção absoluta da ordem natural. Ele é a prova viva de que a sequência ordenada dos eventos é uma mentira. O passado, o presente e o futuro não são estágios sagrados, mas apenas mais um território a ser saqueado por aquele que ousa ser um erro, não apenas no espaço, mas na própria história. E então chega o fim, ou melhor, o começo do fim de tudo que pode ser entendido. Depois de violar objetos, mentes, corpos, regras, destinos e o próprio tempo, não resta mais nada externo para ser transgredido. A única fronteira que resta é a última, a fronteira entre o ser e o conceito. Ele a atravessa. O erro não é o ápice do poder, ele é o colapso da lógica. Ele para de cometer erros para finalmente ser o erro, uma falha da lógica andante, um bug incontrolável no sistema da realidade. Sua simples existência é uma contradição que o universo é forçado a aceitar. Nada a ver com o vídeo, família. Nada a ver. Mas qual é o ritual que ele precisa fazer para chegar na sequência 0? Sua simples existência é uma contradição que o universo é forçado a aceitar. Ele não controla, ele corrompe, não comanda, causa mau funcionamento. Onde ele pisa, a causalidade se desfaz, as identidades se embaralham, as probabilidades se invertem. Ataques direcionados a ele se desviam para outros alvos, como se a realidade tivesse um glitch de interpretação. Sua sombra pode se tornar o corpo e seu corpo uma mera sombra. A relação entre original e avatar se torna um paradoxo insolúvel. A liberdade final do caminho do erro não é controlar o universo como um ditador, é algo mais profundo, sagrado, blasfemo, profano. Provar que a realidade, que o universo, é falho. Sua existência é a prova viva de que as regras não são absolutas, que a ordem natural é uma fachada frágil, que no código-fonte da existência existe uma linha de comando que permite tudo, desde que você seja ousado o suficiente para digitá-la. A filosofia final é a da libertação pela anarquia metafísica. Ele é a exceção que define a regra, e a regra é que não há regras absolutas. A única regra é não há regras. O erro é a prova que o destino é um sistema com falhas de segurança, e ele é a exploração dessa vulnerabilidade. Ele é a mentira que o universo passou a acreditar, o paradoxo que se tornou real, o silêncio que grita mais alto que toda a lógica. E é aqui que a trilha termina. Não. Do impulso mais simples ao colapso total da lógica, o caminho do erro mostra algo que nenhuma outra rota Beyonder ousa admitir. Não existe estrutura tão sagrada que não possa ser violada. Não existe regra tão absoluta que não possa ser desmontada. No fim, toda lei, física, espiritual, temporal ou narrativa, é apenas um arranjo frágil tentando se sustentar. O erro é o lembrete vivo de que tudo o que chamamos de ordem só parece sólido até alguém ousar tocar no código-fonte. E talvez seja isso que torna esse caminho tão perturbador. Não é sobre destruição, mas sobre revelação. Revelar que o mundo só funciona porque ninguém questiona o suficiente. Revelar que a realidade, no fundo, é tão vulnerável quanto os segredos de um saqueador, tão manipulável quanto as versões de um vigarista, tão decifrável quanto os padrões de um criptologista,
tão tomável quanto o fogo dos deuses. O erro é o fim da cadeia, mas também é o começo de uma pergunta que nunca deveria ser feita. Se tudo pode ser violado, então o que realmente sustenta a existência? E é com essa dúvida, essa pequena rachadura no centro da realidade, que a gente encerra a jornada de hoje. Porque daqui pra frente a interpretação não é minha, é sua. Valeu, Enfim, meu mano, eu sou o por GP. abrir minha E mente. até uma próxima vez. Ó, tem da Porta ainda. Esse eu também quero assistir, mano. É muito bom. E eu achei esse vídeo melhor que o anterior, vai. Eu gostei mais desse. Não sei se é por causa do personagem, por causa do roteiro, mas esse eu achei mais da hora. E também eu tinha visto aqui no comentário que esse caminho é assustador. E o da Porta seria um mais amigável. Então eu tô curioso pra ver isso. Mas é complicado, porque tem bastante vídeo pra gente ver ainda. Eu quero ver as outras filosofias. Eu também quero ver a explicação de cada caminho. Eu tinha começado, acho que eu vi um ou dois vídeos já que fala certinho o caminho. E também um vídeo sobre rituais para passar de sequência. Eu tenho esses vídeos em mente ainda para assistir. Então é muita coisa para nós ver ainda, família. Então fiquem ligados no canal, se inscreve, porque logo vai sair esses conteúdo todo. Então até a próxima. Falou!